Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o nosso canal inicia o fim da cinemática. Nós vamos trabalhar com você nas próximas aulas o último movimento que veremos juntos na cinemática, o movimento circular e uniforme. Antes de eu começar a aula, vou só aproveitar o momento aí e pedir para você que é nosso adepto do canal, toda semana está conosco aí, para que nos ajude ainda a compartilhar o nosso trabalho pelas redes sociais. E se de repente você está aí vendo pela primeira vez o nosso vídeo, dá uma olhada, avalie, e se de fato o nosso trabalho puder te ajudar, se inscreva e fique atualizado semanalmente em tudo que o nosso canal pode oferecer, ok? Moçada, vamos nessa então? Aula de hoje, movimento circular e uniforme. Vem comigo, gente. Vamos lá então, moçada. Nosso movimento em si se chama movimento circular e uniforme. E a primeira coisa que você precisa entender sobre esse movimento é que ele é um movimento periódico, né? E quando você diz que um movimento é periódico, isso gera como propriedade dele a seguinte situação. Perceba. Ele será um movimento circular, portanto, sua trajetória será um círculo. Mas o uniforme garante para a gente que o valor da velocidade do cara que realiza esse movimento não varia ao longo do tempo. Um bom jeitão de você conectar, contextualizar isso com o teu dia a dia seria, por exemplo, uma roda gigante, que em certos momentos do seu movimento mantém o seu valor de velocidade constante. Ao fundo, mostro para você a maior roda gigante do mundo, fica em Las Vegas. Um outro tipo de movimento que você poderia contextualizar e exemplificar que mantém o seu valor de velocidade constante enquanto executa um movimento circular são as estações espaciais. Mostro para você também na imagem a Estação Espacial Internacional. Ela realiza um movimento onde o valor de sua velocidade praticamente se mantém constante ao longo do seu movimento. No entanto, se esse cara é um movimento periódico, ele sempre gasta o mesmo tempo para realizar uma volta. Esse tempo que ele gastou em uma volta sempre se repete. Por isso é periódico o movimento. E todo movimento periódico podemos definir para ele uma grandeza chamada período. O período, turma, basicamente constitui-se no intervalo de tempo necessário para completar um ciclo, completar uma volta. O tempo que você gasta para executar uma volta, a gente chama de período. No sistema internacional, galera, a gente mede período em segundos. Afinal, se período é um tempo, no sistema internacional medimos tempo em segundos. Para exemplificar bem isso para você, eu trouxe para você uma ideia que é muito comum em prova, não só no colégio, como de vestibular também. Vou trazer para você o movimento dos ponteiros de um relógio, que constitui-se de um movimento uniforme. Afinal, tanto o ponteiro das horas, quanto minutos, quanto segundos, sempre gastam o mesmo tempo para completar uma volta. Vamos começar então, turma, analisando o ponteiro dos segundos. Então, a tua pergunta é quanto tempo esse ponteiro dos segundos gasta para voltar a essa posição que ele se encontra nesse momento? Você concorda comigo? Para ele realizar este movimento, o ponteiro dos segundos gasta 1 minuto, ou para ser mais preciso, no sistema internacional, 60 segundos. Muito bom, moçada. Faremos agora a análise do período do ponteiro dos minutos. Quanto tempo o ponteiro dos minutos gasta para dar uma volta? Se você olhar para o ponteiro dos minutos, ele está numa posição ali. Vamos imaginar que a hora que esteja marcando aqui seja 10h12. Pronto, vamos fazer assim com 10h12. Entende que às 11h12 o ponteiro dos minutos voltou para essa posição? Portanto, ele volta para aquela posição daqui a 1 hora. O que é importante se lembrar? Que 1 hora tem 60 minutos. E a gente sabe que cada minuto tem 60 segundos. Se eu fizer 60 vezes 60, pode confiar, você vai descobrir que o ponteiro dos minutos gasta 3.600 segundos para dar uma volta. Para finalizar legal, turma, vamos analisar o ponteiro das horas. Notem, nesse momento o ponteiro das horas está na posição 10. O
que é o erro comum, moçada? A galera achar que isso aqui leva 24 horas para voltar a essa posição. Galera, é fácil você guardar o seguinte. Se estamos estipulando que agora são 10h12, por exemplo, da manhã, às 10h12 da noite, eu teria a mesma configuração dos ponteiros, a mesma configuração do ponteiro das horas. O ponteiro das horas gasta 12 horas para completar uma volta, ok? E como cada hora tem 3.600 segundos, pode confiar, se você fizer 12 vezes 3.600, você vai encontrar 43.200 segundos. Esse é o período, o tempo que o ponteiro das horas gasta para completar uma volta. Então, a primeira definição que nós temos aqui é a definição de período, o intervalo de tempo necessário para completarmos uma volta. Vamos então para a próxima definição, gente. Turma, acompanhe esses dois movimentos que eu vou mostrar para você. Perceba o movimento de cima, o movimento A, ele gasta um certo tempo para dar a sua volta. Esse é o seu período. Já o de baixo gasta um outro tempo para dar essa volta. Concordamos que o movimento embaixo gasta menos tempo para dar uma volta? Como ele gasta menos tempo para dar uma volta, ele consegue repetir mais. Essa repetição nós chamaremos de frequência. A frequência, perceba, é o número de repetições, voltas, que eu dou por unidade de tempo. No sistema internacional, a gente mede isso aqui em Hertz, em homenagem a Heinrich Hertz. Por isso, como em homenagem a um cientista, se abrevia o H com letra maiúscula. Ok, gente? Notem que se é garantido para você, por exemplo, que um MCU execute 5 Hz de frequência, isso garante para a gente que ele executa 5 voltas por segundo. Mas gostaria que você olhasse novamente para as bolinhas A e B e você percebe que a bolinha de cima ela tem um período maior, mas tem uma repetição menor. A de baixo tem um período menor, ela gasta menos tempo para dar uma volta, mas repete mais. Eu vou anotar para você isso, olha lá. Eu estou percebendo que a de cima, o período dela é maior que a de baixo. No entanto, como ela gasta mais tempo para dar uma volta, ela repete menos. Então eu posso garantir que a frequência da A é menor que a frequência da B. Olha lá, turma, vê se não faz sentido. A de baixo tem um período maior, tem a menor frequência. A de baixo um período menor, uma maior frequência. Logo, você percebe com isso que período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. E insisto contigo, turma, se o período estiver na unidade segundos, a tua frequência estará na unidade Hertz, ok? E vale a pena fortalecer que se alguém tem uma frequência, por exemplo, de 5 Hz, isso quer dizer que ele oscila 5 voltas por segundo, repete 5 vezes por segundo. Gente, existe uma outra unidade de frequência muito comum no nosso cotidiano, principalmente quando você está num carro e olha ali para o odômetro, né, para os registros ali, que marcam ao longo do seu carro, um deles é o giro do motor. Em geral, essa frequência ali é medida na unidade RPM, rotações por minuto, revoluções por minuto, ou se até pode usar o termo CPM, ciclos por minuto. Turma, vamos guardar a seguinte informação. Se o cara executa 60 voltas por minuto, portanto, tem uma frequência de 60 RPMs, é imprescindível que você saiba passar isso para o sistema internacional. Saiba passar isso para Hertz. Então acompanha comigo. Se o cara executa 60 voltas por minuto, ele executa 60 voltas em 60 segundos. Para ele conseguir executar 60 voltas em 60 segundos, é porque a cada segundo ele executa uma volta. Portanto, turma, 60 RPMs é a mesma coisa que
1 Hz, uma volta por segundo. Eu vou registrar isso para você, mas anota com carinho, porque volta e meia os caras te cobram isso, tá bom? Vem comigo, gente. Então, turma, só registrando, 60 rotações por minuto equivalem a uma volta por segundo. 60 RPMs é igual a 1 Hz. Bacana? Galera, com base no que você viu, período e frequência, nós vamos resolver algumas questões agora. Vem comigo, gente. A primeira questão nos fala o seguinte. Exemplo 1. Os primeiros satélites artificiais lançados em torno da Terra, 57, 58, levavam aproximadamente 30 minutos para completar 1/4 de volta em torno da Terra. Determine em horas o período desses satélites. Moçada, você consegue resolver isso aqui facilmente por uma regra de 3. Acompanha comigo só. Se o cara executa 1/4 de volta num tempo de 30 minutos, se 1/4 de volta a gente gasta 30 minutos, se você quer saber qual é o período é o tempo que você gasta para executar uma volta. Então, para matar essa questão, cara, por uma simples regra de 3, você mata esse período. Notem, vou multiplicar aqui cruzado, né? 1 vezes 30, 30. E vou multiplicar t vezes 1/4, vai ficar it vezes 1/4, vai dar 1/4 do período. Tudo isso é igual a 30 vezes 1, portanto, 30. Vou isolar o t, então eu vou levar esse 4 para o outro lado na operação inversa. E aí, moçada, você descobre que o período em questão vale 4 vezes 30, portanto, 120 minutos. Mas cuidado, que ele pediu para a gente o período em horas. Aí é importante você lembrar que uma hora tem 60 minutos. Se eu tenho 120 minutos, eu tenho o dobro de uma hora, eu tenho 2 horas. Esse é o período que esses satélites aproximadamente levavam nos anos 50 para conseguir completar uma volta em torno da Terra. Show, galera? Beleza, então nosso período, portanto, 2 horas. Vamos fazer mais um exercício, gente, vem comigo. Exemplo 2, gente, o FRJ. Em um relógio convencional, como o mostrado na figura, o ponteiro das horas gira com movimento uniforme de frequência F. A Terra também gira em torno do seu eixo, com movimento uniforme de frequência F'. O cara pede para a gente achar a relação F sobre F'. Então acompanha só, gente. O vestibular quer que a gente faça a relação F sobre F'. Só para ficar um pouco mais didático, mais fácil você entender, eu quero que você entenda que esse F de cima é a frequência do relógio e esse F' é a frequência da Terra. Legal? Ou seja, galera, em cima eu tenho a frequência do relógio, para ser mais preciso, do ponteiro das horas de um relógio, e embaixo a frequência de rotação da Terra. Moçada, eu acho que fica mais fácil se resolver essa questão se você pensar no período, no tempo que o ponteiro das horas gasta para dar uma volta e no tempo que a Terra gasta para dar uma volta ao redor do próprio eixo. Portanto, vou pedir para você lembrar aquela relação que você viu há pouco comigo ali, que a frequência é inversamente proporcional ao período. Logo, a frequência do relógio seria 1 sobre o tempo que o ponteiro das horas gasta para dar uma volta. Da mesma forma que a frequência da Terra seria o inverso do tempo que a Terra gasta para dar uma volta ao redor do próprio eixo. Moçada, se olharmos com cuidado, isso aqui é uma divisão de frações. Logo, para você resolvê-la, você aprende isso direto lá no canal de matemática do professor Ferreto, que essa divisão de frações é você multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, eu vou repetir a primeira e vou inverter a segunda. Fica período da Terra sobre 1. Turma, pela matemática avançada, 1 vezes período da Terra, tempo que a Terra gasta para dar uma volta ao redor do próprio eixo.
E 1 vezes TR, galera, é TR. TR, o período que o ponteiro das horas gasta para dar uma volta. Então a pergunta é simples, galera. Quanto tempo a Terra gasta para dar uma volta ao redor do próprio eixo? A Terra aproximadamente executa o seu movimento de rotação em 24 horas, aproximadamente falando. Já o período do ponteiro das horas, ou seja, o tempo que o ponteiro das horas gasta para executar uma volta, nós vimos no início da aula. Às 10h12 da manhã tinha uma configuração, no final do dia, às 10h12 da noite, eu tenho a mesma configuração, ou seja, 12 horas depois. Então você percebe que um período é o dobro do outro, e a razão 24 por 12 nos dará 2. Perceba que esse 2 é um número sem unidade, afinal tu vai simplificar hora com hora. Com isso, turma, finalizamos mais uma aula do nosso canal. Na semana que vem nós vamos dar continuidade a novas grandezas do movimento circular. Você vai perceber que esse movimento ele possui duas velocidades, uma devido ao espaço percorrido e a outra ao ângulo percorrido. Então tem muita novidade para vir aí pelas semanas seguintes sobre esse movimento. Não perde, acompanha sempre as aulas aí para dar uma continuidade legal ao nosso trabalho, tá bom? A vocês aí uma excelente semana, galera. A gente se vê na semana que vem. Tchau, gente. Valeu.